Talvez você nunca tenha reparado, mas o que te paralisa e faz com que você não dê o primeiro passo é exatamente esse sentimento de é tudo ou nada, ou 8 ou 80. Você não é todo mundo e não é qualquer uma. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu sou a Jaque Olivar. Pega o seu café ou qualquer outra coisa que você gosta de beber pra gente começar esse episódio. E eu preciso falar como eu cheguei nesse sentimento. Eu fiquei doente na última semana, de quinta a sexta eu já tava meio indisposta e no final de semana eu fiquei muito doente. Até segunda e terça eu comecei a me recuperar. Só que eu tava muito num sentimento de que eu tinha que ser produtiva. Meu, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que fazer dar certo, eu tenho que estar melhor, eu tenho que estar 100%. E quando eu senti isso, eu gosto muito de me questionar, e é uma coisa que eu sempre falo pra vocês, e eu falo nas minhas redes sociais, pra gente se questionar sobre tudo e sempre. Porque quanto mais a gente entende o porquê das coisas, mais a gente se conecta com a nossa autenticidade. E o processo da autenticidade é realmente o autoconhecimento. Só você pode falar as coisas que você tá sentindo, só você sabe o que você passa. E isso é muito importante. Por que eu tô sentindo isso? Por que isso me incomoda? Por que eu quero fazer tal coisa? Então eu sempre me questiono. E na hora eu parei e falei assim, por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô achando que eu preciso performar 100% em tudo que eu tô fazendo? Até que eu me lembrei de um vídeo de uma menina no TikTok que ela viu um vídeo de outra mulher na gringa. E esse vídeo eu fui ver de novo porque eu salvei. Eu gosto de salvar conteúdos que me façam lembrar deles, lembrar do creator e que me faça voltar pra eles. Porque cada vez que a gente assiste um vídeo, a gente aprende de novo, aprende coisas novas. E é uma coisa que eu até quero falar pra você. Cria o hábito de assistir uma coisa mais de uma vez, seja um filme, seja um podcast, seja qualquer outra coisa, um vídeo, ou ler mais de um livro mais de uma vez na vida, porque às vezes aquele vídeo ele se apresenta de alguma forma e você vai ler de novo e se apresenta de um outro jeito. O livro Biblioteca da Meia-Noite foi exatamente assim. A primeira vez que eu li, assim, os primeiros dias que eu li eu achei muito chato. Só que eu fui continuando e ele foi me ensinando tanto que hoje eu falo, gente, leiam Biblioteca da Meia-Noite, é um livro que transforma as vidas, assim, transforma tanto as nossas vidas, principalmente sobre escolhas. Mas tá, isso não é o papo pra esse episódio, mas é só pra gente entender o quanto que as coisas podem se apresentar pra gente de diversas formas. E a primeira vez que eu vi esse vídeo da menina falando, eu até tinha gostado e eu falei, vou salvar porque eu gostei do conceito. Só que quando eu senti isso, e eu fiz até um vídeo antes pro TikTok, e depois eu fiquei doente, eu voltei pra esse vídeo. Que é o seguinte, se você quer ser vegetariana, mas você não consegue porque você gosta de bacon, seja uma vegetariana que come bacon. Eu sei que parece bizarro quando a gente escuta essa frase, né? E aí ela falou muito sobre essa questão de comprometimento, que a gente pensa muito em performar 100%. E esse vídeo, ele me atingiu de tantas formas, de tantas maneiras, em tantas camadas, que me fez pensar pra gente trazer essa reflexão aqui no podcast de como que isso atrapalha as nossas vidas. Eu acho muito perigoso o sentimento de é tudo ou nada, 8 ou 80. Eu não gosto do extremismo, porque eu acho que o extremismo paralisa. Porque assim, vamos supor, vou dar um exemplo assim, até meio besta. Você derramou um pouco de água. Você tá com um copo, derramou um pouco de água. Você vai jogar toda a água desse copo no chão, só porque você derramou um pouco? Entende que é um conceito muito extremista? Eu errei a minha letra. Ao invés de você apagar, você vai rasgar a página inteira? Percebe como é extremista? Então, assim, eu acho muito perigoso esse sentimento, porque ao invés de ele impulsionar, ele paralisa. Porque ele te faz pensar, ou eu vou ser a melhor fazendo isso, ou eu vou ser nada. E esse sentimento aconteceu muito também porque eu tive uma quebra na rotina, que é uma coisa que eu não gosto. Porque eu tenho uma rotina, eu sei o que eu tenho que fazer todos os dias, e quando existe uma quebra, eu acho muito difícil pra voltar pra minha rotina. Só que aí que tá o pulo do gato, que talvez a gente não esteja pensando, que é uma coisa que é muito importante a gente pensar. O quanto o tudo ou nada 880 pode ser prejudicial de a gente não enxergar o nosso contexto, a nossa realidade, o que a gente tem, e entender que o que nós já temos já é o suficiente pra gente criar um movimento. Porque tem até um episódio aqui no podcast que eu falo sobre movimento gera clareza. Porque estar em movimento já te ajuda a criar as coisas, já te ajuda a fazer muita coisa. E estar em movimento faz que você atinja outras coisas para pessoas que nem tentam. Então, assim, você estando em movimento, você já está na frente de muita gente. E nem pensando em competição.
que eu não gosto muito dessa ideia da gente competir, porque eu acho que cada vida é única, né? Nós somos universos singulares. Mas eu acho muito de contexto de a gente entender, não estamos numa competição e eu posso seguir o meu ritmo. E esse meu ritmo de estar em movimento, eu vou encontrando respostas para aquilo que eu preciso. Porque a sensação que dá, que é, por exemplo, dessa ideia de, eu só posso ser vegetariana, então se eu não for, eu não comer, se eu continuar comendo bacon, eu não sou vegetariana. Mas, pô, talvez você diminuir o seu consumo de carne já te faça mudar muita coisa. Ou, por exemplo, eu vejo muita gente falando assim, eu quero diminuir o consumo de açúcar. Ok, talvez eu quero parar de comer açúcar. Ok, mas talvez parar, assim, de uma forma abrupta, seja muito difícil. Mas, assim, diminuindo aos poucos, seja melhor pra você. E a gente acha que esse conceito de aos poucos, entender as nossas regras e os nossos limites, não é o certo. E aí que entra um outro ponto que eu sempre quero... Eu gosto de falar aqui, eu acho que vale o questionamento, o que é certo e o que é errado. Então, por exemplo, você diminuir o seu consumo de carne, você se considerar vegetariana, mas comer bacon, quer dizer que você não vale a pena? Você não é tudo isso? E aí entra de novo aquele conceito de a gente tentar o tempo inteiro caber em caixinhas, né? Se enquadrar pra atingir alguma informação. E é isso que eu acho muito cansativo, pensando nesse sentimento, porque eu acho que atrapalha muito as nossas escolhas. E aí que tá o ponto. O que você tem já é o suficiente, porque você nunca vai estar pronta e você nunca vai ter condições perfeitas. O que é importante mesmo é você pensar, o que eu posso fazer com o que eu tenho agora, com a minha realidade, com os recursos que eu tenho para atingir esse objetivo, pensando em movimento e não em perfeição. Porque quando você pensa em perfeição, é mais uma forma de você se paralisar. Mas quando você pensa em movimento, tudo fica mais claro e mais fácil. E aí que a gente começa a entender o nosso ritmo e as nossas regras. Quantas vezes você já não tentou se encaixar nas regras que falaram pra você? Eu mesma, assim, no digital, já tentei me encaixar várias vezes no que falavam, várias vezes no que era necessário e que simplesmente não faziam sentido pra mim. Não fazia sentido pra minha realidade. E eu falei, cara, não faz sentido pra mim. E é aí que a gente se perde, porque a gente acha que os seus 20% naquilo que você pode oferecer naquele dia não é o suficiente, mas é tudo que você pode oferecer. Às vezes você vai dar 10, mas é tudo que você pode oferecer. Às vezes você vai dar 100%, é tudo que você pode oferecer. É dar o nosso melhor o tempo inteiro e sem pensar em performar. Eu só posso fazer isso 100%. Eu vejo muito isso no digital também. Eu só vou ser uma creator se eu tiver tal coisa, as condições perfeitas. Então você nunca vai ser, porque sempre vai ser pouco, porque você sempre vai sentir que tá faltando alguma coisa. Ou você começa, ou você sempre vai esperar alguma coisa acontecer e nunca vai acontecer, porque você sempre vai achar que não é o suficiente. É melhor a gente pensar assim, beleza, não tenho um iPhone, mas esse celular me ajuda a começar. E é pensar em começar. Porque esse começar te ajuda a se comprometer e criar as suas regras. E eu falo assim, muito além, né, só de digital e de posicionamento, mas as nossas regras de vida, é a sua vida, é a sua jornada, as suas regras. É você olhar o que eu quero fazer, como eu quero fazer, o que faz sentido pra mim, do seu jeito, com as suas regras, com o que você acredita, que, cara, foda-se, olha, eu falando as coisas pro Spotify e o YouTube me cancelar, mas foda-se, não caga pras regras, caga pro que estão falando, porque se não faz sentido pra sua vida e pra sua realidade, não vai funcionar, e é você que tem que falar, assim, de você assumir, cara, eu tô cansada de tentar caber em regras que não foram feitas pra minha vida. Eu tô cansada de tentar caber em coisas que as pessoas falaram que nem sequer faz sentido pra minha realidade, ou pro meu estilo de vida, ou pra minha personalidade. Caga pras regras, porque as regras, elas muitas vezes, essas regras que as pessoas insistem de colocar, só te limita. Então, assim, não importa pra mim se você come bacon, mas que pra você faz sentido porque pra você funciona. Não importa pra mim se você diminuiu o seu consumo de açúcar, mas ainda você coloca açúcar no seu café, mas pra você tá fazendo sentido, pra você tá sentindo que aquilo tá fazendo sentido. E outra coisa, eu vejo muita gente falando assim, eu não vou pra academia, eu só tenho 20 minutos. Cara, mas 20 minutos pra você, durante uma semana, funciona. Eu não vou ler um livro, eu só consigo ler 10 páginas por dia, mas tá bom, imagina quantos livros você vai ler no ano. A gente precisa entender as nossas limitações, a nossa realidade, a nossa rotina, os nossos conceitos e principalmente as nossas regras, de entender que, ok, pra você funciona isso, mas pra mim funciona de um jeito totalmente diferente.
Porque o que funciona pro outro, com certeza não vai funcionar pra você. É outra vida, outra jornada, outra experiência, outra expectativa. E é importante a gente assumir esse lugar pra que a gente se reconheça e se sinta livre. E a gente tenha autonomia pra fazer as nossas escolhas. Porque nós, como jovens adultas, a gente sempre fica pensando que alguém vai nos salvar e não vai. A gente que tem essa responsabilidade. Nessa torre, você que vai assumir o controle. E é muito importante que você abrace o que você consegue. Então, assim, eu não tenho condições perfeitas, mas olhando para o meu passado, eu tenho condições que aquela Jaque se sentiria muito orgulho. Eu comecei no digital com um ring light com a perna quebrada, e hoje eu tenho um ring light, eu tenho um celular da última geração, eu tenho um notebook muito bom, eu tenho um microfone. Ok, não tenho condições perfeitas, eu sei que eu posso melhorar muito, mas isso já está me fazendo criar movimento. O ponto desse episódio é fazer com que a gente não esqueça que o movimento gera clareza e caminhar, o caminho se faz caminhando, sabe? A gente vai encontrar a resposta estando em movimento, porque o que a gente já tem já é o suficiente. O que a gente já pode fazer já muda muita coisa, porque tem muita gente que nem tenta. E sem medo de errar, de fracassar e de falhar, porque é no erro que a gente vai apostando. E é no erro, assim, na continuidade do erro, que a gente consegue acertar uma coisa. E eu tenho uma suposição, assim, uma teoria, que o sucesso é uma junção de erros. De você não ter desistido daquele conceito, daquela ideia, e por isso que aconteceu e deu certo. Porque você acreditou tanto que aquilo funcionou. Então, talvez você precise pensar nisso. Olha para sua rotina, olha para sua história e pensa que todos os dias você vai errar um pouco e tá tudo bem, e tá tudo certo. O que não pode é você parar para pensar que alguma coisa vai acontecer de extraordinária que vai te salvar. Por que não vai? Você que vai fazer as condições, você que vai fazer as regras com o seu jeito e com o seu ritmo, com os recursos que você tem. Lembra daquele conceito que eu já falei aqui no podcast? O sucesso é como se fosse uma praia. Tem gente que vai de bicicleta, tem gente que vai de skate, tem gente que vai a pé, tem gente que vai de carona, tem gente que precisa recalcular a rota, mas todo mundo quer alcançar um objetivo. Pensa no seu objetivo e olha para os seus recursos, o que você pode fazer com o que você tem. O que você já tem, quem você já é mais do que o suficiente. Eu acredito que a gente precisa pensar nesse ponto, de entender. Nós já temos tudo que a gente precisa, a gente só precisa começar. Não deixe que esse tudo ou nada, 880, te prejudique ao ponto de você ficar paralisada e ver a vida passando pela janela. Ou de você ficar paralisada pensando, e se eu fizesse tal coisa? Cara, caga pras regras, faz pra você, para de tentar se encaixar ou se enquadrar numa vida que não é sua, ou de um lugar que você nem quer pertencer. Se for necessário fingir ser um personagem pra você se sentar a uma mesa, ou pra você ser aceita, aquilo não funciona pra você. É um preço muito alto a se pagar, você não acha? Comece agora com o que você tem. Tudo que a gente tem é o agora. Então por que a gente tá tendo esse sentimento que o nosso único destino a gente já sabe? Então faz agora, com o que você tem, com o que você pode. E depois me fala como você se sentiu. E eu te vejo no próximo episódio. Beijo!